Olá, você que nos assiste. É uma honra começar no dia de hoje o primeiro episódio do Mão Amiga Cast. É um projeto que foi destinado pelo Construindo Campeões. Então, nós vamos estar aqui nos encontrando por várias semanas, trazendo convidados, trazendo pessoas especiais para falar sobre vários temas relacionados a este projeto. Eu me chamo Carla Menezes, eu sou a apresentadora desse podcast e também sou voluntária da Associação Mão Amiga na parte de mídia. E eu vou começar já conversando, com o nosso primeiro entrevistado, que é o Gilson Alves. Seja muito bem-vindo, Gilson. Ele é assessor jurídico e também o idealizador e coordenador do projeto Construindo Campeões. Seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui no nosso primeiro episódio do podcast da AMA. Olá, Carla. Eu gostaria de desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que vão estar vendo, assistindo esse programa. É um prazer poder trazer aqui tudo o que a gente já tem feito nesse projeto e poder falar também de outras coisas e que sempre tem se mostrado gratificante, porque foram diversas pessoas alcançadas, muitas pessoas que acreditaram nesse projeto e que puderam fazer com que ele acontecesse, e estamos aqui firmes e fortes, trazendo aqui esse primeiro podcast para poder falar de muita coisa boa. Exatamente, Gilson. E eu gostaria de começar já esse podcast pedindo para você explicar um pouquinho o que é a Associação Mão Amiga. Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos assistindo que são voluntárias ou que são participantes do projeto ou beneficiários, mas também há pessoas que nunca ouviram falar ou já ouviram falar, mas não sabem exatamente o que é. Gostaria que você desse um breve resumo do que é a Associação Mão Amiga. Carla, o próprio nome, né, que a AMA, que envolve a mão amiga. É você estender a mão para uma pessoa. E o ideal do projeto era você alcançar uma pessoa e fazer com que aquela uma pessoa pudesse ter uma mudança de vida. Ah, mas foram alcançadas 100 com o projeto, foram alcançadas 50, mas se a gente conseguisse estender a mão a uma pessoa e pudesse ter essa mudança, então o objetivo foi alcançado. E a AMA cresceu com esse viés, a AMA cresceu com esse objetivo e a associação hoje tem mais de 10 anos e acredito que outros 10 anos virão para que a gente possa estar ajudando e impactando muitas outras vidas. A Associação Mão Amiga tem feito um trabalho belíssimo social, com eventos, com distribuição de provisão em alguns momentos, e a gente tem visto muito a associação fazendo a diferença aqui na Grande João Pessoa. Inclusive, estamos com uma sede bem recente no município de Bahia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Gilson, sobre essa inauguração no município de Bahia da Associação Mão Amiga, estendendo aí o braço que já veio de João Pessoa para o interior ou até mesmo para a Grande João Pessoa. Como é que está sendo esse trabalho de evolução da associação? Perfeito, Carla. A AMA, apesar dela ter sede em João Pessoa, mas ela atende todo o estado da Paraíba. Em cada município, nós temos ali um pequeno trabalho da AMA e em Bahia nós conseguimos colocar um braço um pouco mais forte. Nós temos agora uma filial, nós temos uma estrutura física e que a gente instalou essa estrutura dentro da comunidade. Nessa estrutura hoje, nós temos serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, nós temos atividade física para pessoas idosas, nós já trabalhamos também com reforço escolar para crianças, nós estamos ampliando os serviços para atendimento jurídico, para psicólogos, e a gente também pretende colocar cursos profissionalizantes para aquele local. Então, Bahia hoje, ela passa a ser uma cidade vizinha, um braço forte da Associação Mão Amiga e que também tende a crescer ainda mais o trabalho, a associação e aquela comunidade, o município de Bahia só tem a ganhar com todo esse projeto que está chegando lá. E é importante também, Gilson, a gente ressaltar que o projeto Construindo Campeões faz parte da associação como um todo, não só aqui em João Pessoa, como lá em Bahia e em todo o estado da Paraíba, como você bem disse. E eu gostaria de que você falasse um pouco mais sobre o que é esse projeto. Aliás, esse podcast,
ele também faz parte do projeto Construindo Campeões, para que a gente possa aqui estar conversando com o público de casa, tá falando sobre assuntos que são pertinentes à sociedade. Então, vai ser uma série de vários capítulos desse podcast que fez parte desse projeto Construindo Campeões. Então, eu gostaria que você desse uma explicada para a gente o que é o projeto, como surgiu a ideia, já que você foi um dos idealizadores e está coordenando o projeto na atualidade. Perfeito. Dentro do que a gente visualizou que teria um impacto muito grande nesse projeto, então a gente disse, olha, a gente não pode só guardar, não dá só para a gente poder estar divulgando isso aí nas nossas redes sociais, ou então ali para um parceiro ou outro que fez parte, fazer o trabalho boca a boca. A gente precisa ampliar essa divulgação. Então, o podcast ele veio com esse intuito, de divulgar o projeto, de fazer com que ele chegasse a mais pessoas, de que pudesse alcançar não só o município de João Pessoa, mas o estado da Paraíba e o Brasil inteiro através desse programa. E o Construindo Campeões, ele veio com base numa necessidade. A AMA, ela já trabalha há muitos anos com pessoas em situação de vulnerabilidade e viu a necessidade e a carência que se tinha para poder pessoas de baixa renda poder ter acesso a um curso, ter acesso a um computador, ter acesso ali a atividades de uma forma geral, porque muitas vezes encontram empecilhos, encontram dificuldades. E a AMA, ela pensou nisso. A AMA, ela pensou em cada pessoa que estava passando por essa situação e o projeto Construindo Campeões, ele veio diante dessa necessidade. Porque o início do projeto, ele conta com cursos profissionalizantes, são 5 cursos. Nós temos assistente administrativo, auxiliar de escritório, empreendedorismo, como conhecer o cliente e técnicas de vendas. Desses 5 cursos, que são ministrados de forma gratuita, é gratuito ali que a gente fala, né, Carla? É um termo, não é equivocado, mas é um termo que muitas vezes é confundido e acaba sendo mal interpretado, porque o curso ele é gratuito para o beneficiário, né? Mas tem um custo e esse custo ele foi pago para que a gente pudesse chegar até essas pessoas. Então, esses 5 cursos, eles vêm de forma gratuita para aquele beneficiário, ele consegue ter acesso a computadores, que muitos deles nunca tiveram acesso a um computador, muitos deles nunca tiveram a oportunidade de poder ter uma experiência, e muitos ali estão tendo ali uma palestra. Nós tivemos ali diversos palestrantes, nós tivemos parcerias também, tivemos parcerias com o CIE, que pôde estar divulgando não só o trabalho da promoção ao trabalho, né, do primeiro emprego para jovem aprendiz como menor aprendiz. Foi feito, isso aí é muito bom a gente estar divulgando aqui, porque na hora ali da palestra, a palestrante ela se sentiu motivada, ficou feliz com o que a gente estava fazendo, pediu o cadastro de todos que estavam presentes ali na sala naquele momento e ia colocar como uma preferência para poder assumir a vaga, porque eles acreditaram. Uma pessoa que está capacitada com esses 5 cursos, de forma gratuita, recebendo o certificado, tendo palestra de conscientização para poder você saber como lidar com as situações e os desafios do dia a dia. Então, o CIE disse, olha, eu vou estar colocando cada uma dessas pessoas como preferência para poder ter acesso ao primeiro emprego, para poder ter acesso a uma vaga de trabalho. E isso para a gente é muito gratificante, porque o projeto ele tem alcançado o seu objetivo. O projeto ele tem fluído e feito com que essas pessoas possam não só sair daqui com um certificado, mas também poder ter ali acesso ao primeiro emprego, a ter uma renda. E isso, para que antes era impossível, né? Às vezes a pessoa ali está vivendo numa bolha e diz, olha, isso aqui não é para mim, isso aqui para mim não dá certo. Ou então, essa oportunidade, teve pessoas que não enxergaram que elas tinham condições para poder participar do projeto, mesmo sendo gratuito, porque disseram, não, isso aí não é para mim. Essa vida, para mim, essa vida não é a que faz parte do meu meio. Como se tivesse assustada com alguma coisa. E a gente trouxe essas pessoas para perto para poder fazer um acompanhamento e elas puderem participar do projeto e mudar essa perspectiva, mudar essa bolha que viviam para poder estar integrando, fazendo parte
e hoje ser um resultado positivo que a gente tem dentro da Associação Mão Amiga e dentro do Construindo Campeões. Gilson, como você chegou a esses cursos, né? Auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, empreendedorismo, como conhecer o cliente e técnica de vendas, qual foi a fonte, o que você usou para poder chegar à necessidade que você viu, poxa, esses cursos aqui vai ser bacana para a comunidade, esses cursos vão ser legal para acrescentar no ambiente aqui de João Pessoa. O que foi como foi que você chegou a esse denominador comum, podemos dizer? Bom, Carla, quando a gente estava fazendo a pesquisa, foi algo bem impactante, né? Porque, de início, a gente tem a perspectiva de que o jovem ele teria uma busca maior pelas áreas digitais ou até mesmo por novas tecnologias. Mas, quando a gente foi fazer essa pesquisa de campo, junto também com outras fontes, como o próprio Cine, que tinha disponibilizado muitas vagas e não havia sido preenchida, e dentro de outras situações do município de João Pessoa se via uma carência, era profissionais querendo contratar 100 pessoas qualificadas para poder assumir a função. E quando a gente juntou o útil ao agradável, a gente viu o Cine também com essa mesma perspectiva, empresários e os adolescentes dizendo, olha, eu quero uma oportunidade, eu quero ter uma chance. E foi isso que a gente fez. A gente juntou todas essas ideias e montamos todos esses cursos e vimos que a necessidade ela não era apenas do curso, mas também de poder ter uma palestra de conscientização. Dentro do projeto, nós temos uma palestra que ela é voltada para você como elaborar o seu currículo e como se comportar na entrevista de emprego. Essa palestra ela foi muito importante porque a gente conseguiu destrinchar várias situações e erros que podem estar eliminando o candidato, ainda que ela tivesse o curso. Ainda que ela tivesse lá um curso de auxiliar de administrativo, de auxiliar de escritório, ou qualquer outro curso que ela pudesse ter ali, mas no currículo, se você não sabe como apresentar o seu currículo, acaba tendo um problema. Eu vou estar trazendo aqui alguns dos casos que foram abordados na prática que a gente destrinchou ali na hora e pôde ajudar outras pessoas. Porque, às vezes, a pessoa ali, ela está em situação de vulnerabilidade, ela não tem condições de ficar imprimindo vários currículos. Às vezes, muda de telefone, mas o currículo permanece. Uhum. E o que aconteceu? A pessoa lá deixou o número antigo, e durante a entrevista, o avaliador estava com o currículo dela na mão, e ela, sendo entrevistada, querendo ali um emprego, pediu para que o entrevistado, para o entrevistador, riscar o número dela, uma coisa simples, riscar o número dela e colocar o número correto. O entrevistador achou que ela não veio preparada, ainda que ela não tivesse condições. Mas era para ela, antes, em casa, dizer, olha, o senhor vai me desculpar, mas esse número aqui ele está errado. Esse número aqui que eu coloquei à mão é o que está o correto. E poder entregar pronto para a pessoa que está ali entrevistando. Ou então refazer o currículo, imprimir novamente e... Isso, trazer, mas né? Como às vezes as pessoas não têm condições de imprimir, então essa daí poderia ser uma solução. Sim. Ou então outra situação que foi apresentada durante a palestra, a foto que tem no seu currículo. Teve uma pessoa que tinha uma selfie fazendo aqui um joinha. Aí tinha outro que estava, como diz popularmente, né, em algumas situações, estava na pose de quebrada e colocou a foto no currículo. Então, para um ambiente de trabalho, o perfil que você apresenta no seu currículo é o que o empregador vai ter como a primeira impressão. Então, ele pode achar que a pessoa não está levando a sério o emprego. Ele pode achar que, mas era uma foto que eu achei bacana. Mas para poder colocar numa rede social, para poder divulgar ali com os amigos. Mas o perfil profissional, ele é tratado justamente nessa situação. Isso aí foi na questão do currículo. E teve pessoas lá que a gente estava discutindo essa ideia durante a palestra de como se comportar na entrevista de emprego. Tem gente que está ali
na entrevista o tempo todo de cabeça baixa. O entrevistador perguntando, olha, onde é que você mora? Não, e fala baixo, né? Você tá ali, não, eu moro próximo aqui e tal. Você tem veículo próprio? Você tem meios para poder chegar? Não, eu ando de ônibus e tal. Tenho... Ou então, não, eu tenho moto, eu tenho condições de vir. E não transmite segurança. Ainda que você tenha vergonha, que você tenha timidez, e foi esse um dos pontos que foi abordado na palestra, você precisa ter segurança. Se você tem uma certa... Trabalhar esses pontos, né? Trabalhar esses pontos, poder ensaiar em casa antes. Se é um ponto fraco em que você precisa corrigir, você precisa já pontuar isso aí com você mesmo, que é para poder chegar ali na hora, olha, você respira fundo, você mantém uma postura, você não precisa ter pressa para poder responder a pergunta que o entrevistador está fazendo, você procura manter a calma. Tudo isso foi numa palestra em que a gente abordou diversos outros assuntos que eles saíram dali com outra perspectiva. Ah, mas são coisas óbvias, mas que muitas vezes quem está ali com 16, 17 querendo o primeiro emprego e que não teve uma primeira experiência de sair em casa, não vai ter como ter esse conhecimento. E o projeto, ele foi construído em cima disso, para poder proporcionar a essas pessoas uma outra perspectiva, para dizer que antes o discurso era, isso não é para mim. Hoje, a gente já tem uma outra visão de que o beneficiário diz, poxa, eu consigo, eu tenho chance, agora eu sei que dá certo. E é isso que a gente tem alcançado no nosso projeto do Construindo Campeões. É bem interessante, Gilson, porque hoje em dia, né, como as coisas, né, o projeto já está aí em andamento há mais ou menos um ano, né, um pouco mais, e essas coisas se atualizam constantemente. Então, por exemplo, foto não é mais obrigatório ter no currículo, mas a gente sabe que tem empresas tradicionais que ainda não chegam a exigir, mas que dá uma certa atenção a um currículo que tiver mais completo, que esteja com informações que fazem diferença. E a foto, principalmente empresas que trabalham muito com questão de atendimento ao cliente, que quer, antes de chamar a pessoa para a entrevista, saber pelo menos a característica física, que isso aí também é um outro discurso, que realmente por isso que se tirou essa obrigatoriedade, para que não haja já um pré-conceito sobre a pessoa através de uma simples foto. Não tem como você saber quem é a pessoa, mas... enfim, o importante aqui, Gilson, é que a gente está vendo que o projeto ele não só formou através dos cursos, mas ele preparou, né, essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, a gente deu, como diz, né, a faca, o queijo, o pão, faltou só a pessoa fazer o café, mas o resto já estava tudo na mão. Já estava tudo encaminhado. Então, foi os cursos e essas palestras, como você bem disse, com situações inusitadas que realmente orientou. A gente acha que é uma coisa simples, mas, na verdade, é uma realidade de muitos jovens essa falta de orientação, não é verdade? Com toda certeza. E nós tivemos, dentro dos nossos públicos, nós fizemos parcerias com o Colégio Argentina, nós fizemos parceria com o Colégio IEP, nós fizemos parcerias com o CRAS, com o CREAS, foram encaminhados para o projeto Socioeducandos em Meio Aberto, foram encaminhados também pessoas em situação de vulnerabilidade pelo PAEF, pelo PAIF, e a gente conseguiu acolher todas essas pessoas. Nós conseguimos acolher cada mente, cada mundo, porque a cabeça de um jovem hoje são mundos diferentes. Então, a gente conseguiu acolher cada uma dessas pessoas para fazer com que esse projeto ele pudesse acontecer. E posso dizer para você e afirmar, Carla, que cada pessoa que foi envolvida por esse projeto saiu com outra perspectiva de mundo. Porque é extremamente gratificante você ver uma pessoa chegar numa situação e sair com outra completamente diferente. É uma oportunidade única e é muito bom saber que a Associação Mão Amiga tem abraçado a minoria, né? Tem abraçado essas pessoas que não têm esse tipo de oportunidade. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, Gilson, sobre essas parcerias, como
está sendo essa parceria, como foi que chegou até elas e que também estiver escutando, ouvindo nosso podcast ou assistindo, como poder também fazer parte também, algum órgão, alguma escola que também deseja, achou interessante e gostaria de fazer parte. Explica para a gente essa parte das parcerias. Com muito prazer, Carla, porque cada parceria, ela surgiu inicialmente com uma perspectiva de desconfiança, porque aqui hoje não é tão comum propor esse tipo de parceria da forma como foi feito. Então, a gente chegava para um colégio para poder falar com o diretor, a gente explicava a situação, falava que era gratuito e encontrávamos muita resistência. Não por conta do professor, mas de pessoas mal intencionadas que já haviam feito coisas horríveis no colégio e eles procuravam se resguardar. A gente chegou ao ponto de falar com um dos diretores e ele dizer, olha, eu acredito em vocês. Eu entendi o projeto, mas já teve pessoas aqui que vieram com a mesma proposta de vocês. E teve um problema aqui seríssimo, porque disseram que era gratuito, mas na hora lá de fazer a inscrição do curso, começou a cobrar uma taxa. Começou a cobrar material, começou a cobrar até o certificado. Então, o pai do aluno, a mãe do aluno que está aqui, que confia na gente, diz, olha, vocês disseram que era gratuito, aí quer responsabilizar a escola. E a escola ali abriu as portas para alguém que a gente achava que estava bem intencionado. Então, foram situações que a gente encontrou que eram muito similares. Em um outro colégio que a gente foi, nós tivemos uma situação ainda mais atípica. Envolveu a União, era um ministério, se não me engano, Ministério de Comunicações, que estaria proporcionando um curso, era voltado para a parte de tecnologia, de aparelhos celulares. E esse curso estaria sendo ministrado através dessa parceria. E o diretor desse colégio, ele gostou muito da proposta, né? Mas quando ele foi averiguar e procurar saber um pouco mais, ele viu que se tratava de um farsante. Usando o nome da União, usando o nome do Ministério, de um projeto que, pelo que eu entendi, realmente estava acontecendo, mas não ampliava aquela circunscrição. O projeto ele era para uma outra parte do país, ele pegou o nome do projeto para poder aplicar em João Pessoa, aqui na Paraíba. O projeto existia, mas não existia aqui. Não existia aqui. Então, aqui se tratava de uma farsa. E quando quando o diretor começou a perguntar mais e entender mais, a pessoa sumiu. Bloqueou o WhatsApp, bloqueou a ligação, não queria mais falar. Então, era um projeto que inicialmente a gente encontrou essa resistência. Por quê? Porque não tinha. E quando chegava para os diretores, era uma farsa, era uma pessoa querendo aplicar um golpe, era alguém querendo se aproveitar, falava que o curso era gratuito, mas tinha que pagar material, mas tinha que pagar certificado. E os nossos cursos são 100% gratuitos. O aluno vem e ele não está preocupado com o computador, porque o computador já está lá. Ele não está preocupado com o curso, o certificado do material, porque a gente disponibiliza todo o material. Então, a gente disponibiliza toda a estrutura para ele poder estar lá presente. Inclusive, você falou agora em certificado, tivemos recentemente a entrega dos certificados dessa turma, né, que se formou aí nesses 5 cursos que você falou, e emitido o certificado, todo o evento da entrega, os certificados todos de forma gratuita para esses alunos. Exatamente. Nós tivemos ali, e esse aí é um ponto muito importante também, porque não foi apenas a entrega dos certificados, porque através do projeto Construindo Campeões foram feitas outras parcerias em que a gente também, nesse mesmo evento, foi feita a aula inaugural para outros cursos. Então, o projeto ele conseguiu se autossustentar. Hoje o projeto ele vai ter o seu encerramento, vai ter a sua conclusão, mas para novos beneficiários ele ainda vai continuar. O Construindo Campeões vai ter uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4. Nós vamos estar agora formando talentos. E é ainda mais gratificante porque dentro disso aí a gente vê que foi abraçado. A resistência que a gente encontrava no início do projeto, hoje a gente tem pessoas mais adeptas, querendo se inscrever. É
uma briga saudável para poder fazer parte do curso. O que antes gerava uma desconfiança dos diretores, dos próprios alunos, hoje é motivo de interesse para poder entrar. Nós temos a nossa população hoje interessada em se qualificar. Nós temos a nossa população hoje com compromisso com a AMA para poder fazer acontecer esses cursos dentro do município de João Pessoa e levar isso para o estado da Paraíba como um todo. Então, o projeto ele saiu de uma coisa micro para algo muito maior do que a gente. E isso através das nossas parcerias. Nós temos hoje uma parceria muito consolidada com o CRAS. Nós temos hoje uma parceria muito consolidada com o CREAS para poder fazer o encaminhamento dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E temos a ampliar várias outras parcerias para poder consolidar ainda mais esse projeto, poder proporcionar uma geração de renda para os nossos beneficiários, para a população de João Pessoa, para a população de Bahia e para o estado da Paraíba como um todo. Inclusive, você já começou a dar um spoilerzinho na minha próxima pergunta, que é sobre o crescimento do projeto Construindo Campeões. Não sei se você já pode falar um pouco do que o projeto já está caminhando para novos cursos. Conta para a gente o que você puder contar. Espero que dê informações valiosas aqui para a gente, mas esse projeto não para por aí, está em crescimento, não é isso, Gilson? Exatamente. Olha, é uma pergunta que... Vou dar um spoiler para também não me comprometer, porque à medida em que a gente traz aqui uma informação, e a gente preza muito por isso, e se comprometer com o público. Quando a gente vai para um colégio que a gente fez uma parceria, a gente frisa muito isso. Olha, o que a gente anunciou no início, que era o início do projeto, o que a gente anunciou no início, estamos aqui reforçando o nosso compromisso com vocês e dizer que o que a gente prometeu, estamos cumprindo. E também queremos de vocês o compromisso para com a associação. Então, o projeto ele realmente tem ampliado, outras parcerias foram formadas e nós temos hoje em andamento uma parceria com o Instituto Embeleze, que é através também de uma assessoria, de associações, que fez com que essa visão do Construindo Campeões, que são cursos profissionalizantes, ela pudesse se aperfeiçoar. Hoje nós temos uma empresa do âmbito privado, né, para poder nos auxiliar nessa formação, e nós temos hoje aproximadamente 160 pessoas cadastradas nos cursos de beleza, sejam eles os cursos de auxiliar de cabeleireiro, manicure, design de sobrancelha e maquiagem. Todos esses cursos de forma gratuita para todos os beneficiários. Nós tivemos um patrocínio, né? Nós tivemos ali a Embeleze, que vai estar custeando todo o material para todos os alunos dos cursos de design de sobrancelha e maquiagem. E vamos ter também uma perspectiva diferente para os cursos de auxiliar de cabeleireiro e manicure, porque dentro de cada um deles, o profissional ele vai estar ali voltado, dos 4 cursos, na verdade, o profissional ele vai estar ali voltado para poder trabalhar, né? Diminuir a evasão, fazer com que ele realmente possa enxergar que há uma perspectiva de futuro naquele curso. Ainda que digam o seguinte, nós tivemos ali uma pessoa, foram 2 situações, né? Uma viu do limão uma limonada e a outra não soube ter a mesma perspectiva, a mesma oportunidade. Em um dos cursos, nós temos ali um beneficiário que ele quer fazer ali um curso dessa área de beleza e disse, olha, mas eu não quero seguir na profissão. Eu perguntei o que é que ele queria fazer. E ele disse que quer fazer um curso de nível superior, mas que ainda não sabia qual era. Mas que vai agarrar essa oportunidade do curso, que é para poder pagar a mensalidade dele de nível superior, que é para ele poder se formar. Então, essa pessoa viu do limão a limonada, ela viu uma oportunidade e disse, olha, não é isso que eu quero, mas eu vou usar isso aqui como um degrau para poder chegar onde eu quero chegar. E, na mesma perspectiva, nós tivemos ali uma beneficiária que ela se inscreveu, ela garantiu a vaga para o curso de, se não me engano,
foi design de sobrancelha, que foi extremamente disputado esse curso. Nós estouramos ali a quantidade de vagas. Nós temos hoje uma lista de espera para poder fazer novos cursos, né? E aquela beneficiária, ela tinha conseguido a vaga. Mas, na hora, a gente precisa, né? Dependendo ali da assinatura do responsável. E a mãe da beneficiária não autorizou, porque... eu vou estar trazendo aqui as palavras dela, né? Peço licença aqui, mas ela disse, olha, não é o que eu quero para minha filha. Eu não quero que a minha filha seja um design de sobrancelha. E estava ali numa ligação por telefone, né? Eu estava apenas presenciando a conversa das duas, não pude me intrometer, mas eu trouxe o caso dessa pessoa aqui que queria fazer um curso de nível superior e trouxe o exemplo dela positivo para que ela pudesse conversar com a mãe em casa, para que ela pudesse ter ali uma nova perspectiva sobre o projeto, para que ela agarrasse a oportunidade e realmente fizesse acontecer. Então, infelizmente, tem pessoas que ainda não entendem o projeto e ainda que não seja o que ela quer hoje, mas uma oportunidade como essa, talvez não deva deixar passar. Talvez não deva você ver ali a situação e deixar de lado. Mas é algo a se pensar, a se considerar e poder fazer. Não, poxa, tem esse curso aqui, mas eu quero poder fazer um outro. E agarrar aquela oportunidade. Ainda que não vai exercer, mas que você vai ter ali uma perspectiva para uma nova experiência. Era uma pessoa jovem, né? Então, era ainda uma pessoa muito nova que teria ali condições de fazer outros cursos, que ela não precisaria desenvolver aquela função, mas é uma pessoa que já estaria indo no caminho certo. E eu espero que ela tenha conseguido essa assinatura, que ela tenha convencido a mãe dela, mas sabemos que no decorrer do projeto, encontramos situações felizes e tristes, como foi esse caso, e que eu espero que tenha uma reversão para que a gente possa estar contando até a história dela aqui de uma forma positiva. É interessante esse ponto, Gilson, que eu ia até falar sobre um outro assunto, mas eu vou continuar ainda nele, porque é a importância do curso profissionalizante, que hoje em dia está... Eu não sei se a palavra correta seria defasada, mas ele está bem esquecido. Vamos usar essa palavra. O curso profissionalizante... nos últimos anos, tem sido um pouco deixado de lado. E é isso que você falou. O curso profissionalizante é o hoje. É para você poder ter uma forma de trabalho no hoje. Não quer dizer, tem muitos que preferem seguir e empreender. Que, inclusive, os outros cursos, né, que teve anteriormente do Construindo Campeões, era preparando para o mercado de trabalho, que inclusive com palestras para poder fazer seu currículo, se comportar numa entrevista de emprego, preparando para o emprego formal CLT. E a gente está abrindo o leque agora para o empreendedorismo com os cursos profissionalizantes na área da beleza. Como você bem disse, tem pessoas que vão querer aproveitar essa oportunidade e ser um pontapé inicial para elas poderem começar o próprio negócio, seja em qualquer uma dessas áreas que você citou. E tem pessoas que vão usar dessa oportunidade para poder ser um meio de ganhar o seu dinheiro temporariamente, enquanto ela está se formando, enquanto ela está prestando o seu Enem e decidindo qual carreira quer seguir, e isso vai estar ajudando. Então, é importante esse ponto de vista, porque o jovem não vai estar parado, o jovem vai estar ali tendo uma certa profissão, que, diga-se de passagem, é uma profissão muito importante, que tem tido muito rendimento. Escuto muitas pessoas falarem que preferem estar trabalhando, empreendendo no ramo da beleza, que vai ganhar financeiramente, compensa muito mais do que determinadas profissões com um nível superior, que realmente é uma realidade hoje no Brasil, mas não é uma oportunidade que deve ser desperdiçada. Eu acho que, independente se você quer seguir a carreira ou não, a profissão ou não, é válido, super válido, todo o conhecimento, afinal, todo o conhecimento que você consegue, ninguém vai lhe tirar e pode servir para o resto da vida da pessoa, né? Então, é importante esse adendo, né? Eu gostaria, Carla, de fazer só uma observação aqui nessa sua fala, porque eu me lembrei agora que quando a gente estava indo para os colégios, que a gente estava divulgando de turma em turma sobre esse projeto, nós tivemos uma professora de inglês em que ela teve a oportunidade de fazer um intercâmbio.
E quando ela viu o nosso hall de cursos, ela pediu ali um panfleto, né? A gente entregou e ela viu ali os cursos. E a gente foi lá para dizer, olha, a gente tem esses cursos aqui, né? Que são os do Construindo Campeões. E temos a possibilidade de abrir. Na época, a gente estava querendo abrir novos cursos. Então, a gente aproveitou a oportunidade e divulgamos ali, né? Nos colégios, também esses cursos da área de beleza. E quando a professora viu, ela pediu a palavra, a gente que pediu a licença para poder falar do nosso curso durante a aula dela. E ela pediu licença para poder falar um pouco sobre o que ela achava daquilo. Ela disse, olha, eu passei o período de intercâmbio, não sei quanto tempo foi, se foi 1 ano, se foi 2, mas eu passei um período no Canadá. Se eu soubesse fazer unha, se eu soubesse fazer sobrancelha, eu vou até falar uma coisa polêmica aqui. Muitas pessoas às vezes podem até não gostar, se sentir ofendidas, mas foram as palavras dela naquele momento. Olha, eu não teria voltado para o Brasil para ser professora. Eu teria ficado lá, porque essa área ganha muito dinheiro lá. E ela falou assim, eu hoje poderia estar no Canadá vivendo muito bem se eu soubesse fazer isso aqui. Então, se vocês estão com essa oportunidade hoje, agarrem, porque vocês não sabem o dia de amanhã. E se for o caso de você ter uma situação como que foi o caso dela, né? Estar no exterior, você poder ficar lá trabalhando. Então, a visão voltando agora a uma coisa que a gente já debateu, né? Aquela mãe que não queria aquela vida para a filha, na concepção dela, no meio em que ela vive, não era o que ela queria. Ela quer o melhor para a filha. É óbvio, ela quer o melhor para a filha. Mas esse é o trabalho que a gente faz. Não é apenas dar o curso, é procurar mudar a mentalidade, é ter ali, como a gente falou aqui, foram palestras que a gente proporcionou para os beneficiários, para que eles possam ter uma outra perspectiva de pensamento a respeito não apenas do curso, mas de vida. E quando ela falou aquilo, quando a professora falou aquilo, foi algo que me impactou, porque eu entendi ali que a gente não estava apenas levando um curso para agora, mas às vezes a gente está ali tratando de uma mudança de vida completa para uma pessoa que não tinha ali, estava ali numa situação que muitas vezes se encontra numa situação deplorável, que chega para a gente, né? E que pode estar recebendo essa oportunidade de braços abertos. Inclusive, essa situação me fez lembrar que o Brasil ele é referência na estética e na beleza para o mundo. Então, eu conheço uma design de sobrancelha, não, perdão, de unha, que faz unha em gel, enfim, ela é manicure e faz esses procedimentos E ela foi chamada, ela dá cursos, ministra cursos, e ela foi chamada para dar curso na França. O trabalho dela já é bem desenvolvido aqui na Paraíba. E ela foi chamada por quê? Porque as francesas preferem fazer unha com as brasileiras. Então, quando a gente não é o nosso mundo, né? Mas quando a gente vê esses relatos e confirma aquilo que a gente já tem visto, que realmente o Brasil tem muitos talentos e tem chegado para o exterior, inclusive nesse ramo de beleza, a gente é referência, como a gente viu esse exemplo da professora, como eu estou citando esse exemplo dessa também professora, e ela faz cursos também nessa área de design de unhas e tudo mais. Então, estamos chegando nos minutos finais do podcast. Passou rápido, porque conversa boa passa rápido. E suas considerações finais, Gilson, com respeito a tudo isso que a gente conversou aqui, se você também quiser fazer um convite especial para as pessoas conhecerem mais o Construindo Campeões, conhecerem mais a Associação Mão Amiga. Perfeito. Para você que está de casa, que está aqui nos assistindo, tudo isso que a gente falou aqui dos cursos, todas essas experiências, foi fruto do Construindo Campeões. Foi fruto do Construindo Campeões que nós estamos ali já com saudade, né? O projeto em si ele vai se encerrando, mas nós temos também uma saudade positiva, porque tudo o que a gente viveu, nós estamos agora com a base mais sólida para poder construir um sonho ainda maior.
Então, eu fico feliz que esse projeto tenha dado certo, que tenha andado, que tenha fluído, né? E, como a gente falou, o Construindo Campeões, ele não para. Ele está realmente agora formando talentos. E se tem alguém hoje que está interessado em fazer parte de algum dos nossos cursos, só entrar no nosso site. No nosso site, nós vamos ter lá uma aba em que vai estar falando sobre as inscrições. Nós temos lá de cursos João Pessoa, cursos Bahia. Então, se você que está nos assistindo e faz parte de alguma dessas localidades, não fique de fora. Ah, mas isso aí está com cara de pegadinha. Não é pegadinha. O curso ele é gratuito, tem a emissão de certificado. Nós proporcionamos ali de toda a estrutura para poder fazer com que o beneficiário ele possa ter do bom e do melhor. Então, se você está aqui hoje e ter esse interesse, procura a gente. Olha, eu não consegui, estou com dificuldade, estou sem computador. Procura a gente pelo WhatsApp, liga. A gente vai dar um jeito de poder fazer com que esse curso venha chegar até você e garantir a sua vaga. Perfeito, então é isso, pessoal. A gente agradece demais sua atenção, a sua audiência até aqui. Eu gostaria de reforçar o site Associação Mão Amiga, que o Gilson falou. Coloca lá no Google Associação Mão Amiga. Você vai entrar no nosso site. Temos também as nossas redes sociais, que é o AMA Oficial PB, que é destinado para o público aqui de João Pessoa, e o AMA Filial Bahia, para o público de Bahia. E espero que essa extensão da Associação Mão Amiga saia dessas duas cidades e continue crescendo por todo o estado da Paraíba, e por que não no Brasil todo. Foi um prazer enorme conversar com você, Gilson. E até o próximo episódio. Tchau. E até mais. Tchau, tchau.